Minha gente, o Eudine ele pode ser muito brabo, mas nem ele está livre das politicagens que regem o mundo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz com mais um review de Demon Reincarnation. Webtoon essa que se você ainda não está lendo, eu vou te dizer que tem trabalho aí pra fazer, irmão ou irmã. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards a playlist dessa obra aqui no canal, aonde tem lá aquela resenhazinha de lei que eu tenho certeza que vai fazer com que você devore essa Webtoon em 2 instantes. Para não perder o costume, esse vosso narrador que vos fala, pede aí que você deixe aquele likezão no fortalecimento, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e, é claro, ative o sininho para não perder a notificação de nenhum conteúdo novo. Já estão dados os recados, bora lá pro capítulo dessa semana. Minha galera, até o Webtoon de Demon Reincarnation entrou meio que num pique de eleições, porque aí a gente vai ter a votação ou a escolha se o Eudine vai ser aí admitido em Acreon ou não vai ser. Conforme a gente já viu no último capítulo, a gente tem uma cúpula formada pelos mestres de torre, o mestre da guilda dos magos e também de um membro da realeza daquele reino em que eles estavam localizados. Logo no início ali, a gente já dá pra ver que existem diversas percepções diferentes a respeito do Eudine estar querendo entrar em Acreon, né? Você tem uma galera que tá com a testa franzida, meio que num pensamento de por que a gente está discutindo algo do tipo. Você tem uma galera que está esperando meio que ser surpreendida, de peito aberto, esperando ver o que esse garoto tem a oferecer. E também tem gente que está de sorriso, de canto a canto de boca, vendo que ali tem um grande potencial de ter um moleque diferenciado. E obviamente que o Pro tá querendo uma vaga para entrar no local onde tem acumulado todo o conhecimento de magia do mundo até então, é claro que ele teria que mostrar que estava apto a isso, mostrando aí suas habilidades com magia. E logo que o Eudine é liberado aí a mostrar as suas façanhas, ele em 2 instantes já deixa todo mundo meio boquiaberto, porque ele utiliza a técnica do círculo junto com as estrelas. E aqui eu não sei vocês, mas eu acho que a obra pecou um pouco aqui em deixar mais claro em como isso funcionava. E eu vou ser sincero também que na própria novel não é uma coisa muito narutesca, sabe? Quando o Kishimoto fazia aqueles quadrinhos explicando passo a passo como as técnicas funcionavam. Não sei se isso foi só uma impressão minha ou eu que sou lerdo mesmo e não consegui compreender a situação da parada. Mas resumindo, você fazer com que o círculo esteja composto de estrelas é meio que um reflexo de que você tem uma manipulação de mana muito absurda. É como se o círculo ele fosse utilizado para uma etapa da manipulação de mana e as estrelas fossem utilizadas para outra etapa. O círculo é como se você conseguisse fazer com que os elementos de mana eles ficassem mais organizados para que você pudesse então utilizar as magias que eu digo bola de fogo, o calor tá de matar, vai ser na praia da que merda. Enfim, ao verem que um cara teoricamente sendo um guerreiro já tinha essa proeficiência de manter o círculo e as estrelas em comum acordo ali no momento em que ele iria executar as suas técnicas de batalha, já faz com que a galera manje que o cara de manipulação de mana ele tá entendendo. E aí começa meio que uma dissecação do que o Eudine consegue fazer ou não. A galera pede para que ele utilize feitiços e um ponto bem interessante aqui é que por conta da sua proeficiência no uso da mana, né, ele não precisa realizar os encantamentos, sabe? Igual o mago de Harry Potter que precisa fazer lá o Engar Leviosa, das quantas e não sei mais o que. Aqui não, o Eudine naturalmente sai casteando ali as suas habilidades, o que faz com que a galera também já fique mais um pouquinho impressionada. Ao mesmo tempo, é pedido para que ele crie uma espécie de lâmina de mana e ele faz isso com a maior tranquilidade do mundo, deixando os críticos um pouco abalados. Pedem até para que o garoto utilize a sua lâmina real, né, a sua espadinha Winnie, que fica ali no seu coldrezinho a todo momento, com a lâmina de mana. E o cara tá ali, meu irmão, tipo aquele malabares, sabe? Joga 45 bolas pra cima, não deixa nenhuma cair no chão. Mas enfim, as reações são tão adversas que é pedido que o garoto se retire da sala para que eles tenham aí um papinho maroto e saudável para que se chegue a uma decisão mais acertada de qual seria o futuro do Eudine dentro de Acreon. E aí, minha gente, a gente vê como a politicagem sempre está em qualquer lugar do mundo, seja ele real ou fictício. A galera começa a discutir se não seria bastante interessante
ter esse Eugene ao seu lado, ou seja, a galera conseguiu ver que o potencial do garoto é tão alto que muito provavelmente no futuro ele teria aí uma posição de destaque. Tem gente que acaba comentando que não seria melhor talvez deixar esse moleque treinar mais um pouco, não dar o acesso a ele a Acrion, porque ele já tem uma base boa, ele já mostrou um bom desenvolvimento ali, e talvez ele treinando mais um pouquinho, manipulando mais uma manazinha ali e tal, ele seria capaz de ter um potencial muito mais absurdo no futuro. Só que tem a galera que fala, pô, irmão, se o cara conseguiu chegar a esse nível sozinho, imagina aí qual o potencial dele como autodidata. Inclusive, ficam questionando ferrenhamente o Lovellen, se o Lovellen não pegou e deu uns bizu maroto pra ele, sabe? Uns bizuzinhos assim embaixo do pano, porque era muito absurdo ver um cara sendo autodidata ter aquele domínio de mana do nível que o Eugene tinha. O Lovellen já levanta a mão dizendo que não ensinou nada pra ninguém não, só deixou o moleque utilizar as salas de treino lá e fé. Aos haters, né, que sempre tem que ter, ninguém quer deixar a vida do protagonista tão fácil assim, fica aí meio com aquele questionamento de que, porra, rapaziada, Acrion aí não é qualquer lugar pra qualquer um ficar entrando não, irmão. O cara nem é mago, vai querer deixar o cara entrar lá? E nesse momento, mais uma vez, o Balzac, que é o mestre da Torre Negra, acaba reforçando que seria muito interessante você ter aí a aliança de alguém da família Lionheart, uma família de tamanho prestígio, e isso poderia muito bem vir dessa relação aí saudável já feita com o Eugene, né? Imaginem o potencial que o Eugene teria dentro da família se ele continuasse nessa ascendência de poder que ele já estava. A galera chega até a questionar ali que, pô, tudo bem que ele vai ser aí uma pessoa de relevância dentro da família, mas todo mundo já sabe aqui que ele não vai ser o próximo patriarca, né? Até porque todo mundo aqui também já tá ligado que o Yodi saiu de fora de cena depois das merdas que ele fez aqui se envolvendo na galera anti-Proerd. E, obviamente, esse título vai ser delegado ao Cian, que é o próximo da linha de sucessão. Apesar do Eugene ser bem espetacular, ele não passa aí de um filho adotivo. Rapaz, rola até um ranca-rabo entre um camarada e o Balzac, aonde esse camarada fica questionando para o nosso mestre da Torre Negra se aquelas palavras e aquelas intenções de ajudarem o Lionheart, desse interesse muito peculiar na família Lionheart, eram advindos do próprio Balzac ou se eram do demônio do encarceramento, o bichão misterioso que a gente sabe que está bem ligado aí com a história dos nossos heróis lá do início dessa obra. O clima começa a esquentar de tal forma que o Balzac já dá uma trucada na mesa dizendo que se fosse o demônio do encarceramento falando por ele, não iria ser somente uma fala assim leve e despretensiosa. De certa forma, ele diz que iam fazer se cumprir as palavras que ele estava querendo dizer ali. Irmão, você percebe que existe aí umas estruturas de poder entre os mestres das torres, mas não necessariamente significa que todo mundo tem uma relação muito saudável, não. Percebendo, então, que haviam muitas opiniões distintas dentro de uma mesma sala, chega-se à conclusão de que o ideal a se fazer é ter uma votação, que vença a democracia, né? E logo no primeiro instante, o nosso membro da realeza levanta a mão dizendo que vota sim para que o Eugene entre em Acrion, até porque um talento como esse não poderia ser desperdiçado, nem ter aí também a sua continuidade interrompida. E é meio que nesse inteirinho que o capítulo acaba, com todo mundo indo votar qual vai ser aí o futuro do Eugene. Que eu acho que todo mundo já sabe qual vai ser, né? E com o Prota esperando do lado de fora, ansioso para saber se sim, ele vai entrar em Acrion e ter talvez mais pistas sobre o que aconteceu com a Siena e mais pistas sobre o seu próprio processo de reencarnação, ou não, vai ter que ficar chupando o dedo, procurar outra coisa para fazer e não vai ter mais o que resolver. Se você quiser saber sobre isso e mais detalhes, pô, vem comigo naquela zonazinha de spoilers de lei que eu sei que você gosta. Mas se você não curte spoilers, pode parar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua presença, semana que vem a gente tá junto de novo e valeu! Pros spoiler masoquistas de plantão, venham! Galera, esse capítulo da Webtoon ele foi bem capadinho, né? Vamos dizer assim. Ele meio que enrolou ali, enrolou e no final das contas não resolveu nada. Tanto que na última zona de spoilers eu já dei até qual seria a resolução dessa votação e também mais alguns detalhes que aconteciam logo na sequência. Então, se você não viu a última zona, eu vou deixar o videozinho aqui nos cards para que você confira lá e volte para cá porque eu vou continuar imediatamente após o fim daquele vídeo. Mas enfim, Eugene passou, pô,
pode cair em acre aqui com nós, meu cria, pô, tudo nosso. Vai aí lá no Salão da Siena, ver o que você quiser, beleza. Rola até uma interação ali do Eugene com a mestre da Torre Branca, que eu também comentei lá, e vocês veem lá direitinho como é que foi esse Paranauê. Mas enfim, ao chegar no Salão da Siena, o Eugene fica estarrecido porque ele encontra uma versãozinha chibi da Siena ali em carne e osso na sua frente. O que deixa o moleque mais bolado e com mais perguntas na cabeça do que nunca. Mas a gente acaba descobrindo que aquela versãozinha chibi da Siena é uma familiar criada por ela para meio que ser a guardiã daquele local. Uma familiar que eu tô querendo dizer é como se fosse uma espécie de golem animado, sabe? E a gente acaba descobrindo aí que essa menininha se chama Mer. Mer esse que vem aí do início do sobrenome da Siena, que é o Merden. O Eugene ele fica tão bolado que apesar de ter uma versão ali infantil da Siena, né? As características do seu rosto, do seu sorriso, até a cor dos seus cabelos eram idênticas da Siena que ele conhecia. Em um primeiro momento, o Eugene fica muito bolado, porque ele vê ali como se fosse realmente um ser vivo e fica questionando a Mer, como assim? A Siena te criou se não pode ser criado vida, é meio como um tabu da magia. Então a Mer explica que, calma lá, eu não sou um ser vivo aqui. Eu sou senciente, tudo bem, mas não tenho o elemento X que faz com que seja considerado que eu seja um ser vivo, que é aí a alma, né? Apesar da Siena ter criado aí uma criatura, sua própria imagem, aquele ser ali não detinha de uma alma, então não infringindo o tabu. Só que com detalhes que eu vou comentar mais à frente, talvez aí essa interpretação de ser vivo ou não, pelo menos pra mim, eu acho que a Mer sentiu coisas que seres vivos sentiriam da mesma forma. Enfim, dentro dessa sala existe uma espécie de uma esfera que é rodeada por diversos anéis, e o Eugene acaba descobrindo que aqueles ali são os livros que a Siena escreveu ao longo de toda a sua trajetória de vida, ao longo de todo o conhecimento acumulado que ela teve e depositou ali esse conhecimento. O Eugene fica falando, mas uai, isso aqui não é um livro. Aí a Mer comenta que, meu irmão, você tá muito desatualizadinho aí em relação à vida. Aquela esfera chamada de A Bruxaria era a esfera onde tinha todo esse conhecimento acumulado. Só que um detalhe que o Eugene não sabia é que naquela esfera estava acumulado somente conhecimento do primeiro livro. O segundo e o terceiro acabaram ficando perdidos aí, sabe-se lá onde, depois que a Siena foi para o seu momento de reclusão e sumiu do mundo. Essa também é uma pergunta que o Eugene acaba fazendo para Mer. Se ela sabia aonde a Siena estava e o que aconteceu com ela durante esse período em que ela sumiu. A Mer, com uma carinha bem emburradinha, responde que não faz a mínima ideia de onde a Siena esteja e que se ele fosse um pouquinho inteligente, ele saberia que provavelmente durante esses 200 anos, trocentas e milhares de pessoas já devem ter feito essa pergunta para ela. E a Mer até relata que ela acabou sofrendo bastante com isso, porque logo assim que a Siena sumiu e também que o conteúdo dos outros dois livros meio que desapareceram da humanidade, todo mundo, inclusive membros da realeza, outros mestres de guilda, começaram a, de certa forma, dissecar a menina, tentando tirar informações de tudo quanto é canto. Informações que a própria Mer realmente não tinha, porque a Siena criou ela com uma quantidade limitada de memórias. As memórias incluídas na Mer foram simplesmente as memórias da infância da Siena. E isso é um detalhe bem curioso que começa aqui no desenvolvimento dos personagens, porque a gente acaba, de certa forma, meio que entendendo que talvez, porque a tentativa da Siena de criar a Mer com a sua personalidade da infância fosse uma forma dela talvez resgatar dias mais felizes, tendo ali aquela pessoa, né, aquela figura com uma personalidade que remetia aí a ela um tempo bom. Mas por que eu tô falando isso, que a Siena, de certa forma, queria resgatar dias mais felizes? Porque a gente acaba descobrindo também que depois que aconteceu todo o sururu, em que o Hemel morreu e tudo mais, houve aquele acordo doido lá que o Vermute fez com o demônio do encarceramento e todo esse período, vamos dizer assim, esses 3 séculos perdidos, a Siena acabou se tornando uma pessoa meio vazia e triste. A própria relação dela com os outros heróis, né, com a Anise, com o Molon e com o próprio Vermute, ela completamente se esfriou. A Mer até relata de que
A figura que a gente tem da Siena sorridente, que é até uma das figuras que tem naquele salão aonde o Eugene entrou, acabou se tornando uma completa inverdade, porque a Siena meio que se tornou uma pessoa mais fria e reservada no canto dela, como se ela segurasse ou sentisse uma dor que ela não poderia, vamos dizer assim, aplacar sozinha. E um detalhe bem interessante também é que quando a gente viu aquele holograma de Siena qual o Eugene se encontrou, a gente teve ali o que talvez fosse um sorriso sincero da Siena depois de anos e anos e anos. Um detalhe que fica muito presente na cabeça do Eugene é o porquê da relação dos outros heróis ter esfriado depois que ele próprio faleceu, né? No caso, Hamel. É dito que a Siena poucas vezes falou com a Anise, o Molon também nunca mais trocou muita ideia com a Siena e também nem com o Vermute, e meio que cada um foi pro seu lado. Inclusive, mesmo o Molon na posição de rei, não tinha aí muito relacionamento com os Lionheart, que acabavam aí sendo uma grande força do outro império, né? Então, mesmo que você pensasse por questões diplomáticas, seria saudável e inteligente que houvesse ali uma relação entre o Molon e a sua corte e também com a família Lionheart, mas isso não aconteceu. A Mary então acaba comentando que a única vez depois de tanto tempo que todos os heróis acabaram se reunindo, pelo menos o que ela tem conhecimento, foi aí no velório do Vermute. O Molon, a Anise e a Siena, os três foram lá comparecer no funeral do Vermute e cada qual, de certa forma, mostrou o seu respeito pelo companheiro que agora partia dessa para melhor. Muitos anos após a morte do Vermute, as relações entre o Império do Molon e a família Lionheart acabou se formando ali bem devagarzinho novamente, mas não era nada que ninguém poderia dizer que, nossa, somos irmãos do peito, se tiver uma guerra aí eu vou, se tiver uma guerra cá tu vem. Todos esses detalhes deixam o Eugene bastante confuso. O que será que aconteceu para que a galera meio que não se bicasse mais, para que a Siena tivesse sumido e tivesse levado conhecimentos dos dois últimos livros? Rapaz, tem caroço nesse angu. Depois de tanta resenha e de certa forma entender também o lado da Mary, o que ela passou com todas essas perguntas e inquisições na busca da Siena e dos dois últimos livros ocultos, o Eugene meio que acaba se afeiçoando um pouco pela menininha e dá ali aqueles dois tapinhas na cabeça de tipo, é nóis. O que faz com que a Mé já dá uma retrucada dizendo que calma lá, irmão, ó o respeito, não é assim também não. Não é porque eu pareço criança que eu não tenho mais de trocentos anos de vida que você. É, mais ou menos, né? Porque o cara também já viveu lá no passado, agora tá vivendo de novo. Mas enfim, a Mère demonstra expressões e sentimentos aqui dentro desse capítulo que eu não sei se esse argumento de alma seria válido para classificar que ela não fosse humana. Mas foi isso por hoje, galerinha. Nossa zonazinha de spoilers vai chegando ao fim e eu jogando aí para vocês mais uma série de questionamentos e detalhes sobre esses séculos perdidos aí que a gente já fica ali maldando que alguma coisa bem louca deve ter acontecido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Confere aí se você já deixou aquele likezão do fortalecimento, se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui na tela vão aparecer mais algumas recomendações de vídeos para vocês, não deixem de assistir. Foi isso por hoje, galerinha. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui e valeu!